Aleluia. Mas essa é uma noite que o Espírito do Senhor quer completar aquilo que Ele começou a fazer desde ontem. Sabe, eu louvo a Deus por tudo que Ele fez já aqui. Desde ontem, nós estamos sendo ministrados pelo Espírito Santo, onde nós podemos sentir muito forte a presença de Deus e esse chamado de Deus a entregarmos o nosso coração a Ele, amém? Hoje à tarde o Espírito Santo nos trouxe ensino, palavras, confirmações do nosso espírito, de quem nós somos, dos nossos posicionamentos dentro da verdade. Ao final fomos tocados com cura, com muito amor de Deus manifestado aqui essa tarde. Eu louvo ao Senhor por tudo que Ele tem feito. E sabe, eu meditando sobre o que haveria de falar nessa noite, porque pés na terra e coração no céu é muito mais do que um bom tema para falar para a juventude. É muito mais do que isso. É muito mais do que uma bela frase para uma conferência. Mas nós temos entendidos que pés na terra e coração no céu fala de um alinhamento que Deus está trazendo sobre a terra, principalmente sobre o teu povo, amém? Você está aqui? Diga assim: o meu coração é terra fértil para a palavra de Deus, amém? Mas eu meditando em muitas coisas sobre isso, eu vinha perguntando: Deus, me dá a palavra. Porque quando você recebe um entendimento, uma revelação, sobe tantas coisas no seu coração, né, pastor? E aí você fica processando tudo aquilo, mas o que o Senhor quer entregar naquela noite? E o Espírito Santo me trouxe, depois de uma manhã, eu e a pastora estávamos orando no quarto, e tendo um tempo ali de oração, um nome me saltou no Espírito. Estevão. Diga Estevão. Estevão foi um dos primeiros mártires do cristianismo. Um jovem. A Bíblia não diz muito sobre quem ele era, de onde ele veio, o nome dos seus pais. Mas algumas versões descrevem que ele foi um jovem. E quando você começa a entrar na vida dele, pesquisar, examinar as Escrituras, de quem era Estevão, eu fui impactado que como pode alguém tão jovem ser tão profundamente usado pelo Espírito Santo. Ser instrumento de Deus. E sabe, então, põe a mão no seu coração assim. E diga assim: eu não posso desprezar a minha mocidade. Eu não posso desprezar o dom que há em mim. Amém? Não importa a idade que você tem. E quando eu vou para a palavra de Deus, quando eu começo a meditar nas Escrituras, eu enxergo, lendo a palavra, que em momentos de crises, ou momentos oportunos, quando eu falo oportunos, eu estou falando do tempo kairós de Deus, o tempo onde Deus quer manifestar algo sobre a terra, sobre algum lugar. Quando eu leio as Escrituras, eu vejo que sempre em momentos como esse, aparece um jovem. Um jovem.
Dá para desligar só esse aqui? Por favor. Uau! Obrigado, Jesus. Tá gostoso, geladinho, mas fica assim. Mas diga assim, em momentos do kairós de Deus, do tempo oportuno de Deus, ou num tempo de crise, ou dificuldades, muitas vezes, Deus levanta um jovem. A Bíblia é recheada de exemplos. E eu quero te dar alguns exemplos, antes de falar de Estevão. A história diz, do livro de 2 Reis 5, fala de um homem chamado Naamã. Naamã? Cadê os jovens? Bom de Bíblia. Quem era leproso? Ah, bom. Vou provocar vocês hoje. Mas sabe, nesse momento ali, esse homem estava doente porque ele tinha lepra. Mas dentro da casa dele tinha uma menina, uma jovem. E sabe, muitos de nós falamos do encontro que ele teve lá com o profeta e mandou ele se banhar. Mas a história inicia, o ponto de mudança começa na vida de Naamã através de uma menina, uma jovem, que estava no lugar certo, na hora certa, e foi instrumento de Deus para apontar um caminho de cura para ele. Porque ela disse assim: se o meu Senhor conhecer que na minha terra há um profeta. Então ela conhecia quem era o profeta, quem era a voz de Deus na terra, e ela conhecia o Deus do profeta, e ela dá uma direção. E o destino de Naamã é mudado. Porque lá dentro tinha uma jovem, uma menina de Deus, que foi usada naquele lugar. Mais um exemplo? A história diz, no livro de 1 Samuel 3:1, vai anotando. A história diz que era um tempo em que a palavra do Senhor era muito rara. As visões eram escassas. Era um tempo onde não tinha a voz de Deus sendo falada. Era um tempo onde a terra não escutava mais de onde vem a voz. Onde está a voz? Era escassa, era rara. Mas a Bíblia diz que lá tinha um menino, um jovem chamado Samuel. Num tempo de crise, num tempo onde a palavra era rara, não tinha mais voz profética, mas Deus encontrou um jovem e o levanta como voz, boca de Deus nesse tempo. Se 10 levantar a mão, eu dou outro exemplo. No mesmo livro de Samuel, a história diz que tinha um gigante que afrontava uma nação. Um gigante que afrontava uma nação inteira. Um gigante foi capaz de colocar um exército todo para correr, para ter medo. Um tempo de medo sobre uma nação, um tempo de temor sobre uma nação, porque um homem desafiava e todo o povo temia. Mas a história diz que existia um jovem, o menor da sua casa, que chamava Davi.
que estava lá escondido, cuidando de ovelhas, compondo salmos. E a Bíblia diz, no livro de Samuel, que Deus escolheu a Davi. Deus escolheu ele. Quando o profeta vai à casa de Jessé, e ele começa a olhar lá os irmãos dele, Deus fala, o que isso significa? Vem um bonitão, vem um grandão, e Deus fala, não, você está escolhendo pela aparência, eu não, eu escolho pelo coração. Sabe o que eu aprendo? Que antes do profeta chegar na casa de Jessé, Deus já tinha ido primeiro. Aleluia! E já tinha escolhido ele para ser uma resposta. A nossa nação tem muitos gigantes. E Deus está à procura. Deus continua escolhendo jovens, matadores de gigantes. Aleluia. Para não ficar só no Velho Testamento, a Bíblia diz que chega um momento que uma multidão estava seguindo a Jesus. E as pessoas ouviram Jesus o tempo todo. E quando chegou a tarde, a multidão estava com fome. Diga, fome é um problema ainda hoje. E os discípulos querendo despedir a multidão do jeito que estava. Mas Jesus disse, alimente o povo, dá comida ao povo. E fala, mestre, como nós vamos fazer isso? Onde eu vou comprar isso? Com que dinheiro eu vou comprar isso? Não dá, mas a história diz que se apresenta um jovem. Num tempo de fome, sabe que quando eu meditava nesse trecho, sabe o que o Espírito Santo me falou? Que aquele jovem carregava uma unção de obra social. Porque quem tem essa unção, irmão, quando todo mundo fala que não tem, ele sempre tem uma coisa. Tem aqui para multiplicar. E a partir daquilo que aquele jovem tinha, uma multidão foi alimentada. Você está entendendo? Aleluia! A Bíblia diz também, Jesus foi morto. E chega a notícia de que o corpo de Jesus não estava mais lá. Quando a mulher correu até o túmulo, a pedra havia sido removida. E ela desesperada, o corpo de Jesus não está mais aqui. Não está mais lá. E ela correu para avisar os discípulos. E eu vibro com essa história, está lá em João 20. Vamos abrir lá. Que eu já estou pregando há 10 minutos e ainda não abri a Bíblia. Meu pastor está aqui me vendo. Meu Deus. Olha isso, irmãos. Versículo 1. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo a quem Jesus... E disse-lhe, tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde puseram. E saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Era Pedro, um homem experiente no meio dos discípulos. E o outro discípulo se chamava João, um jovem. E olhe isso, irmãos. E ambos corriam. Como? Aprenda um princípio. Deus vai usar você. Mas você terá um tempo de correr junto com a experiência.
Não despreze as suas autoridades, não despreze aqueles que te ensinam, não despreze os seus pastores, não despreze os seus líderes. Ouça o seu pai, ouça a sua mãe. Oi? Pega eu, Jesus. E ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro. Por quê? Porque era jovem. E chegou primeiro ao sepulcro, e abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia ele não entrou. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Você está percebendo aqui a reverência, irmãos, da juventude? Você pode ser discípulo de Jesus, mas respeite as autoridades. Ele correu, chegou na frente, mas parou na porta, esperando o mais velho. Deus não quebra princípios. Fala, Deus não quebra princípios. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. E que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Presta atenção. Então, diga então. Entrou também o outro discípulo. Quem era o outro discípulo? Um jovem. Diga, ele entrou. E quando ele entrou, então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, vírgula, viu e creu. Sabe o que eu vejo aqui? Por que a Bíblia registrou isso? Que um jovem entrou, viu e creu. Deus estava marcando uma geração de discípulos mais jovens que viu, que teve uma experiência de que o túmulo estava vazio, de que o mestre havia ressuscitado. Deus está levantando uma geração que tenha uma experiência com Cristo vivo, com Cristo ressuscitado. Aleluia! Ele viu. Jesus não estava lá mais. E a Bíblia diz que ele não entrou só, irmãos, entenda isso. Diga assim, eu estou falando hoje, eu estou aprendendo como um jovem, como pai, como tio, como crente, com uma mente espiritual. A Bíblia diz que ele entrou. Quando ele entrou, irmãos, ali tinha algo espiritual e sobrenatural ali. Porque o espírito de ressurreição tinha entrado naquele lugar. Tinha se movido naquele lugar. Então aquela unção, aquele mover que estava ali, queridos, tocou o coração de um jovem. Por isso que a Bíblia diz que ele creu. Aleluia. Diga, mas Alê. Não, mais forte, né? Mas Alê, você não ia falar de Estevão? Irmãos, nós poderíamos falar a conferência toda aqui sobre momentos oportunos, momentos de crise que Deus levantou uma geração. Mas sabe por que eu estou te dando esse exemplo? Porque a resposta, Deus levanta uma geração como resposta ainda hoje. E até agora, irmãos, eu estou falando de escolhas. E você pode estar dizendo, puxa, Alê, você está falando só de jovem, onde eu entro nisso? Porque você gerou eles. Talvez você são os pais, talvez são os responsáveis. Tios, tia, avó, ou até mesmo um primo,
como foi Mordecai. Esther foi uma mulher que foi levantada num tempo de crise para mudar uma jovem, para mudar uma sentença sobre uma nação. Mas Mordecai era o seu primo e foi influência sobre ela. Então vocês estão entendendo, pais, tios e responsáveis, o papel que vocês têm sobre quem Deus te deu? Vocês precisam, falando para vocês agora, ser os principais intercessores desta geração. Pais, tios, responsáveis. Está nascendo algo aqui no nosso coração. Eu e o pastor Arthur, vamos compartilhar com o Kleber, mas ter um momento onde pais responsáveis vão levantar clamor pelos seus filhos. Chegou num tempo, sabe o que Deus falou outro dia para mim? Que nós precisamos rugir ao invés de miar pelos nossos filhos. Rugir na intercessão. Bradar. Clamar pelos nossos filhos. Não abrir mão dos nossos filhos. Sabe, chegou esse tempo, porque Deus está restaurando o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Deus é um Deus de geração. Deus não chama somente um e larga o outro. Se Deus está chamando seu filho, seu sobrinho, seu neto como uma resposta, Deus também confiou em você. Como cobertura, como intercessão, como ajudador, como aquele que anima. Amém? Mas eu quero falar aqui, e eu quero te convidar aí para o livro de Atos, capítulo de número 6. Aleluia. Diga aleluia. Oh, glória. E esse texto fala de um jovem chamado Estevão. E este jovem, presta atenção, também foi levantado num tempo onde precisavam de resolver problemas. Estevão também aparece na história no momento de um problema. Quando você lê aqui, diz que ora, versículo 1, naqueles dias multiplicando-se o número de discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E aqui, queridos, Estevão entra na lista desses 7. Aliás, ele encabeça a lista. Um jovem entrou no topo da lista daquele que seria uma solução por um problema na igreja. As viúvas estavam lá esquecidas. Mas sabe, eu quero aproveitar esse momento de conferência, estamos lá sendo transmitido, talvez isso vai servir. Só que quando Deus escolhe eles, a Bíblia fala que ele selecione, eles pedem 3 características. Diga 3. Quais são? Cheios do Espírito Santo, que tenham boa reputação e tenham sabedoria. Então Estevão nos representa. A juventude fala: esse me representa. Esse daí, da hora, esse cara me representa.
Quem são os nossos espelhos, irmãos? Quem são os nossos exemplos? Esse camarada representa pés na terra e coração no céu, sim. E eu quero falar de algumas características dele. E eu quero dizer algo aqui muito tremendo, queridos. Deus não mudou, tá bom? Não confunda o amor incondicional de Deus, de resgatar o homem do jeito que ele está. Mas Deus seleciona pessoas, escolhe pessoas para missões específicas, para chamados específicos, e procura sim um coração. E a Bíblia diz que ele encontrou um jovem, cheio do Espírito Santo. Sabe o que fala ser cheio do Espírito? Está ligado ao coração com Deus. Boa reputação fala dos meus pés, do jeito que eu ando na terra. Com meu testemunho. Sabedoria é a vida prática de aplicação na palavra. Você está aqui? Eu quero te entregar algumas características de uma geração que tem o coração lá, ainda que os pés estejam aqui. E até agora eu estou falando de escolhas. Ele foi levantado, preste atenção, irmãos. Deus não mudou. Deus não mudou. E ele foi levantado por Deus para prover uma necessidade. O mundo está cheio de necessidades. E Deus está procurando pessoas, jovens, uma geração que entra exatamente com aquilo que você tem, com o seu dom, com o seu chamado, com a unção que você carrega, com os talentos, com o seu propósito. E Deus te coloca naquele lugar como uma resposta para prover uma necessidade. Cutuca assim, ó. Cutuca alguém aí. Fala assim, ó. Não é com você mesmo. É com você. Diga assim: Deus não baixou o seu padrão. Ele continua procurando essas pessoas. Deus não baixou não, irmãos. A gente está falando aqui de Novo Testamento, amém? Para sermos usados por Deus, precisamos nos alinhar com Deus, com o céu. Ah, pastor, mas Deus usou a mula. Deus também vai me usar. Meu irmão, pula. Diga, Deus procura algumas características. E sabe o que eu aprendo aqui no versículo 8? Nós lemos 3 características: cheio do Espírito, cheio de sabedoria e de boa reputação. Só que ele não tinha só isso. Isso foi o critério que os discípulos ali reuniram e falaram assim, ó, procura dentre o povo pessoas que tenham essas 3. Mas quando eu começo a meditar na palavra, sabe o que eu aprendo? Que ele tinha muito mais do que isso. E o texto, olha esse versículo 8, eu quero te convidar para ir para ele aqui. Nós vamos caminhar um pouco aqui. Estevão, cheio de graça e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. O camarada saía com a cesta básica, irmãos, debaixo do braço, porque ele tinha que servir a mesa. Mas entre uma casa, entre uma cesta básica e outra, ele orava e Deus fazia prodígios. Sabe o que significa? Que Deus quer usar você onde você está. Onde você está, entre uma coisa e outra, entre a sua escola e o seu trabalho, entre a sua casa e os seus familiares, Deus quer pegar você e fazer você, usar você com sinais, prodígios e maravilhas.
Aleluia! 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 Diga, ele entregou muito mais. Por quê? Porque o coração daquele que está no Senhor cresce. Vida espiritual daquele que está plugado no fio é que nem bateria, irmãos. Bateria está parada aqui sem carregador, ela faz com uso. Só põe na tomada, quanto mais tempo, mais cheio. Quanto mais tempo com Deus, mais cheio, mais crescimento, mais carregado de poder, mais carregado do dunamis de Deus, mais carregado do Espírito Santo, mais carregado da sabedoria para fazer obras maiores. Uma geração que tem pés na terra e coração no céu, precisa deixar o mimimi. Céu chamando. Fala, pastor, estava tão gostosinho até agora. Sim, irmãos, está gostosinho ainda. É o papai falando com vocês. Diga assim, hoje o mimimi vai ter que ir embora. Por quê? Não se engane, seremos perseguidos por causa da verdade. Jesus foi, os profetas foram, patriarca foi, Moisés foi, Josué foi, quem mais? Paulo foi, os discípulos foram, porque só nós, igreja linda, maravilhosa, não teremos perseguição. Nós queremos ser usados por Deus, mas eu vou precisar aprender a lidar com as perseguições, com as dificuldades. Então, irmãos, chega de mimimi com Deus hoje. Fala assim, chegou a hora de crescer. Quando eu era menino, eu fazia as coisas de menino. Birra com Deus. Também hoje eu não vou na igreja. Chega. Crente maduro. Crente maduro não tem mimimi. Às vezes ele tenta, mas ele volta logo. Por quê, queridos? Porque Estevão tinha uma característica. Ele sabia lidar, soube lidar com perseguições. Quando você vê aqui no versículo 9, Estevão 8 diz, cheio do Espírito, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Oh, glória a Deus, que tremendo. Por que eu estou falando isso? Porque a geração, quando olha alguém sendo usado por Deus, olha o poder, olha a unção, ou vou trazer para a linguagem de hoje, olha aquilo e só vê o glamour de tudo aquilo. Nossa. Eu coloquei as mãos sobre o enfermo e ele andou, quase soltam glórias a mim. Não. Nós vamos precisar aprender a lidar com perseguições. Porque haverá perseguições. Mas teremos poder sobre nós. Estevão. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga, chamada dos libertos. Olha só, irmãos, dos libertos, só que não. Dos sirineus, dos alexandrinos, não são meu parente. E dos da Cilícia e da Ásia. E discutiam com Estevão. E não podiam sobrepor-se à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Meu, chega de geração que só sabe chorar. Tem que saber se defender na palavra. Tem que carregar a palavra. Quando for colocado à prova,
eles não podem suportar você porque você está cheio do Espírito, tem sabedoria na tua boca, você carrega uma unção de Deus. Então os caras quando confrontavam ele pá! Também agora eu vou dar um direct para ele aqui. Não, irmãos, é resposta no Espírito. É guerra, é batalha espiritual. Então, subornaram homens que disseram: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram ao povo, aos anciãos e aos escribas, e investindo o arrebataram, levando ao sinédrio. Meu Deus do céu. E apresentaram testemunhas falsas que puseram este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei. Olha aqui. A Bíblia já dizia que ele era o quê? Boa reputação, cheio de sabedoria e cheio do Espírito Santo. Mas a Bíblia diz que levanta os encapetados lá para blasfemar, para mentir. E sabe de uma coisa? Quem é cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria e tem boa fama, para falar de você vai ter que comprar mentiroso mesmo. Falso testemunho. Mas esse jovem, irmãos, você crê no sobrenatural? Então tá bom. O texto aqui diz que apresentaram testemunhas falsas, que depuseram. Este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei, porque o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos, diga todos, os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como fosse o rosto de um anjo. Quando nós buscamos uma vida cheia do Espírito Santo, seu rosto é diferente, porque você carrega a glória. Mas sabe o que eu aprendo aqui? Existe algo profético para aqueles camaradas lá. O rosto de Estevão não brilhou à toa, não brilhou, não mudou à toa, porque nós conhecemos uma historinha que aqueles camaradas também conheciam, de que Moisés, quando sobe no monte, vai estar com Deus, e Deus tem um tempo glorioso com o Senhor, e Deus entrega a palavra, entrega a lei para ele, entrega a revelação para ele. Quando ele desce, como estava o seu rosto? Brilhando com a glória de Deus, como um sinal de que ele estivera com Deus. Quando aqueles homens olharam para Estevão, e o rosto dele transfigurou como de um anjo, aquilo foi para eles que é um sinal de que aquele jovem andava com o Senhor. É isso, irmãos. Você é diferente. Põe na cabeça uma coisa, um cabongue sobre você hoje. Jovem, você é diferente. Não, aleluia não está legal. Não está, não adianta que não está. Diga você, para alguém você fala isso, com profeta. Você, senão é muita gente pregando para mim. Vira para alguém, você é diferente, cara. Meu, aleluia! Amém? Não tente copiar. Não tenta ser cópia, plágio.
Imita Cristo. Imite Jesus. Você tem uma identidade. Essa geração fica procurando o tempo todo ali alguém a quem me representa, aquele que eu vou imitar, aquele que eu vou seguir. Meu irmão, presta atenção, imite Jesus. Imite a Cristo. Amém. A Bíblia nós temos bons exemplos. Mas uma outra característica de alguém que tem os pés na terra e coração no céu, fala de alguém que tem coragem de ser de Deus. Ah, pastor, mas eu sou crente, mas precisa falar, né? Diga, precisa. Lógico que precisa. Estevão não teve medo. Por quê? Ele era de Deus. Deus estava com ele. E quando você está cheio do Espírito Santo, você não consegue esconder. Ainda que os outros estão tentando te acusar, o seu rosto te denuncia. Os caras estavam lá falando dele, o rosto dele ficou como o rosto de um anjo. Mas esta geração precisa ter coragem de ser de Deus. E o outro ponto, ter coragem de falar o que o céu está falando. Se você é uma resposta, se nós somos uma resposta de Deus para esse tempo, então você precisa ser boca de Deus aqui na terra. Deus está falando, meu coração está alinhado com Ele, e eu não posso temer o que Deus está falando. Porque o que Deus fala liberta, o que Deus fala cura, o que Deus fala traz salvação, traz libertação, mudança de vida. E se existe algo que o mundo precisa, é da voz de Deus. É Deus. Então Deus está procurando uma geração que fala assim, eu quero me revestir de coragem. Eu estou numa conferência profética mesmo? Estou, né? Então dão glória a Deus, irmãos. Meu, destrava em nome de Jesus. Aleluia. Oh, glória. Cara, eu penso que você está gostando. Coragem de ser de Deus. Quando nós vamos para o capítulo 7, versículo de número 1. Então lhes perguntaram, o sumo sacerdote, porventura é isto assim? Então Estevão respondeu, varões, irmãos e pais, ouve, o Deus da glória apareceu ao nosso Pai. Meu irmão, o cara deu uma surra de Bíblia. Se você ler o capítulo 7, o homem fala de Abraão, vai para Moisés, vai para a lei, vai para a patriarca, vai de profecia. Era quem? Ele era o quê? Um ancião? Estevão? Era um jovem. Diga, jovens, sois fortes, porque a palavra de Deus está em vós. Hoje, propositalmente, engraçado que na última conferência eu usei essa Bíblia. Eu fui procurar a Bíblia para me preparar e qual que eu peguei a Bíblia? Essa Bíblia aqui, ó. Eu tenho muitas Bíblias. Mas essa Bíblia aqui, irmãos, eu não posso nem virar assim. Sabe a folha como pastor pentecostal. Tem que ser devagarinho, porque não sai tudo na mão. Mas quando eu comecei a folhear, eu fui abrir em Efésios e uma folha saiu. Mas o Espírito Santo hoje no meu quarto falou assim para mim, sabe por que você está com essa Bíblia? Fala para eles, porque com a minha palavra, eles precisam ter zelo. Zelo. Estevão só teve o que falar, porque ele estava cheio da palavra. Essa Bíblia eu ganhei na idade de vocês. Eu estou com 10 anos. Agora. 46, irmãos. Com um corpinho de 45. Mas aqui, irmãos.
Eu chorei muito aqui, ó. Muito do que eu prego hoje está escrito um monte de rascunho aqui. Do tempo que eu estava sendo gerado pelo Espírito no secreto. Paixão pela palavra. Paixão pela palavra. Paixão pelas Escrituras. Jovens que saibam pegar a palavra, irmãos, e abrir, e buscar revelação, buscar resposta, buscar o que falar, sabe o que falar, sabe o que dizer, compromisso com o que está escrito. Porque tá legal umas frases, irmãos. Eu vou encaixar essa frase no meio da mensagem, e às vezes a mensagem inteira em cima da frase. Não tem nada que substitui uma pregação verdadeira, irmãos. É Bíblia. É Bíblia. Nada pode te convencer mais. Nada pode te atrair mais quando alguém subir no púlpito do que com o que está escrito. Cri, cri. Diga glória a Deus, irmãos. Está descendo, faz assim, ó. Deus está procurando uma geração que entendeu que o Pai já pediu o coração. E você deu. E agora você vai para a palavra, porque o teu coração tem que estar cheio do que o Pai está falando. E aqui na terra, você anda manifestando, soltando as palavras de Deus, as verdades de Deus, as revelações de Deus, aquilo que o Pai te ensina no secreto, aquilo que você chorou em cima da palavra, aquilo que Ele revelou no teu espírito, no seu coração. Compromisso com verdade. Quantos querem compromisso com a verdade? Versículo 54 e 56, e diga assim: eu não estou caminhando para o final. Não estou, ainda tem. Então não adianta, se conforme, irmão. Versículo 48, melhor. Ele dá uma aula de Bíblia, entretanto. No meio daquele sermão, ele solta essa, irmãos. Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta. O céu é o meu trono, e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Já ouvimos hoje aqui. Não foi porventura a minha mão que fez todas estas coisas? Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistem ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Meu, olha que palavra ele disse. O que é isso? Deus está procurando uma geração, irmãos, que não omite opinião, que não tem medo de se posicionar para falar. O mundo está jogando, enfiando goela abaixo um monte de coisa. E onde vão se levantar os Estevão da nova geração? Quando vão se levantar os Estevãos de hoje? Quando vão se levantar os Estevão que falam, não, não é assim. A Bíblia diz isso. Deus está procurando Estevão hoje. Uma geração de Estevão hoje. Uma geração cheia do Espírito e que não se envergonha do Evangelho. Aleluia! Oh, glória! Versículo 54. Ouvindo eles isto, enfureceram-se nos seus corações e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, aleluia, o que ele faz? Olha assim para o céu.
É isso, irmãos. É disso que essa conferência está falando o tempo todo. Olhe para o céu. É tempo de voltar o nosso olhar para o celestial, para a eternidade, para as coisas eternas. E a história diz, o texto diz que Estevão, cheio do Espírito, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. Só vê céu aberto, irmão, quem está olhando para lá. Ele fitou os olhos, o céu abriu. Não está falando que ele subiu não, viu? Ele estava na terrinha, irmãos. Aqui, ó. Mas quando ele olhou, o céu rasgou. O céu abriu para um jovem. Meu Deus do céu. Senhor, tem que ter gente aqui que está pegando isso, Senhor. Aleluia. Antes dele ver o céu aberto, irmãos, o céu já estava no coração dele. Você está vendo o rebuliço que aconteceu aqui por causa de um jovem? Eu acredito nesta geração. Você acredita no que Deus pode fazer em sua vida? Através da sua vida? Uma geração, uma igreja, alinhada na terra com o céu, tem o que transferir. Eu vou repetir. A característica de uma geração que tem os pés na terra e o coração no céu, tem o que transferir. Quando nós vemos aqui no versículo 57 e 58. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. E lançando fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram a sua capa aos pés de um jovem chamado Saulo. Meu Deus! A Bíblia não diz. Vem um jovem aqui. Vem, Fernando. Por favor, sobe aqui. A Bíblia não diz que a capa de Estevão caiu sobre os ombros. A Bíblia não diz que foi sobre a cabeça. Deixa eu deixar você mais bonitinho. Não foi aqui. Não foi aqui. A Bíblia diz que a capa caiu nos pés de Estevão. Uma capa fala de chamado. Nós falamos muito da importância de Ananias na vida de Saulo. Glória a Deus. Mas antes, teve uma capa de um jovem chamado Estevão, que caiu sobre os pés de Saulo. E meu irmão, e se tem alguém que sabe de capa depois, era Paulo. De roupa. Porque a Bíblia diz que quando Deus pegou ele, o lenço de Paulo tocava as pessoas e curava, sim ou não? Ele recebeu uma transferência, mas um lenço sobre o doente traz cura, mas uma capa nos pés traz destino, libera destino profético. Aleluia!
Aleluia! Que o seu destino profético seja liberado em nome de Jesus. Aleluia! Obrigado. Aleluia! Deus da glória. Você aguenta mais um pouquinho? Uma outra característica de uma geração que tem pés na terra e coração no céu está aqui no versículo 59. Vou ler de novo 58. E lançando fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Meu Deus. E apedrejaram a Estevão, que invocava, que orava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu. Sabe o que aconteceu, meu irmão? Uma capa se misturou com uma intercessão. Deus está procurando jovens intercessores. Não mandou fogo. Se Estevão fosse do mimimi, abriu o berreiro, chorava. Não! Estevão foi para Deus, sendo surrado. O céu se abriu para ele, viu Deus, viu Jesus do seu lado. O céu rasgou para ele e caiu de joelhos. Não diz que ele tombou, diz que mesmo diante da luta ele se ajoelhou. Ele caiu de joelhos e intercedeu por aqueles que estavam apedrejando. E incluiu o Saulo que estava lá do lado, concordando com aquilo. Jovens intercessores que vão carregar. Bate aqui, ó. Um gemido do Espírito. Um clamor do Espírito. Por nações, por cidades, por vizinhos, por famílias, pela sua rua, pelas escolas, jovens que estarão em lugares como respostas que vão gerar no seu ventre, pela intercessão profética, porque o profético é chamar o que está no céu, na terra, e começa... Oh Deus, e começa, oh meu Deus do céu, irmão, eu estou pilhado no Espírito aqui. Começa com fogo que nasce aqui, ó, e o Espírito Santo vai te pegar hoje, porque eu orei por isso hoje, aleluia. A última característica, e nós vamos orar para ativar isso em sua vida. Quando Estevão caiu de joelhos, ele não pediu justiça, ele pediu perdão. Sabe quem orou igualzinho a ele? Jesus. O que isso significa? Que é uma geração que tem os pés na terra e coração no céu, tem o caráter de Cristo. Caráter de Cristo. Valores, princípios, como de Jesus. Será que eu estou falando hoje para alguém que quer isso? Será que hoje eu estou falando para alguém que realmente quer ser resposta de Deus? Será que eu estou falando por alguém, tenho orado por pessoas, e neste lugar Deus trouxe pessoas aqui que quer dizer sim ao chamado de Deus?
Então quero te convidar a ficar em pé. Nós queremos abençoar também as pessoas que estão online. Que esse fogo de Deus venha sobre a tua vida, sobre a tua casa. Nós queremos aqui encerrar com vocês de casa, mas liberamos sobre a tua vida e tua família céus na terra, pés na terra e coração no céu. Um novo tempo profético e uma novidade de vida sobre ti. Nós te abençoamos como igreja. Em nome de Jesus, fiquem na paz.